A incontinência urinária tem alguma relação com obesidade? E o sobrepeso pode influenciar nos casos de incontinência urinária? Será que a cirurgia bariátrica pode melhorar os quadros de perdas involuntárias de xixi? Você sabe a diferença entre obesidade e sobrepeso? Você sabe o que é a cirurgia bariátrica? Mas que monte de pergunta, hein, Dr. Will? Verdade. Mas deixa eu te contar uma história que aconteceu comigo esses dias. Eu tenho uma amiga que é nutricionista. Na verdade, ela não é só uma nutricionista. Ela é uma das melhores nutricionistas aqui de Brasília. E ela trabalha com pacientes que já fizeram ou que vão fazer cirurgia bariátrica. E olha só, um dos melhores cirurgiões bariátricos aqui de Brasília faz parte do grupo de trabalho dessa minha amiga. Bom, semana passada ela me ligou e disse que estava precisando conversar comigo sobre uma situação que estava acontecendo com uma paciente dela. Como já tinha um tempo que eu não conversava com ela, porque ela tem uma vida muito corrida e eu também, nós marcamos um café depois das 21 horas, porque era a hora que nós dois não teríamos mais pacientes. Quem mora aqui em Brasília conhece o setor sudoeste, que é uma área que fica ali próxima ao Parque da Cidade, que é um outro ponto muito conhecido aqui em Brasília. E lá no setor sudoeste tem uma cafeteria que também é famosa aqui em Brasília e que funciona 24 horas. Então, dava tempo para a gente conversar tranquilamente. Quando nós chegamos lá e começamos a conversar, ela me falou que ela tinha uma paciente que estava se preparando para fazer a cirurgia bariátrica, mas que estava desenvolvendo um quadro de incontinência urinária. E o mais interessante era o seguinte, que essa paciente dela, apesar de estar se preparando para fazer a cirurgia bariátrica, que não é uma cirurgia simples, ela estava com medo de precisar fazer uma cirurgia para tratar a incontinência urinária dela. E ela estava com medo porque hoje nós sabemos que mesmo existindo a indicação cirúrgica, em alguns casos de incontinência urinária, a incontinência pode voltar, seja em função do processo de envelhecimento, seja porque a indicação cirúrgica não era a mais adequada naquele momento ou naquele caso, ou seja porque não houve um preparo com fortalecimento dos músculos do assoalho pélvico antes e depois da cirurgia. Mas o fato é que a paciente dela estava com medo de precisar fazer uma cirurgia para tentar corrigir o quadro de incontinência urinária. E aí eu expliquei para essa minha amiga orientar a paciente dela para que ela começasse um trabalho de fortalecimento da musculatura do assoalho pélvico com o ginecologista e que esperasse para ver como a cirurgia bariátrica poderia impactar positivamente na queixa dela, melhorando o quadro de incontinência com a perda de peso e com o fortalecimento da musculatura do assoalho pélvico. E foi aí que surgiu a ideia de conversar sobre isso com você, que pode estar sofrendo com incontinência urinária, mas que também possa estar apresentando um quadro de sobrepeso ou um quadro de obesidade e que esteja se preparando ou não para realizar uma cirurgia bariátrica. Eu acredito que talvez você não saiba, mas a obesidade é uma doença que pode não apenas produzir um quadro de incontinência urinária, como ela pode agravar os episódios de perdas involuntárias de urina. Ser mulher já é um fator de risco para o desenvolvimento da incontinência urinária. Mas o que muitas mulheres ainda não tinham sido informadas é que o sobrepeso e a obesidade aumentam o risco para o surgimento da doença. Atividades como caminhar, levantar, agachar e respirar são influenciadas por músculos que têm os seus movimentos alterados em função da quantidade de gordura presente no abdômen. A grande quantidade de gordura e esses movimentos musculares aumentam a pressão intraabdominal e levam a uma sobrecarga nos músculos do assoalho pélvico, favorecendo a ocorrência de episódios de incontinência urinária. Quanto maior o índice de massa corporal, o famoso IMC, maior a probabilidade de uma mulher desenvolver perda involuntária de urina.
Quando você tem uma perda involuntária de urina, ou seja, quando você perde xixi sem que você consiga controlar a vontade de urinar até chegar no banheiro, você pode estar desenvolvendo um quadro que a Sociedade Internacional de Continência classifica como incontinência urinária. E é sobre como a incontinência urinária pode melhorar com a perda de peso através da cirurgia bariátrica que eu, Dr. Wildson Passos, quero conversar com você aqui no Intimidade da Mulher, assim como eu tenho conversado com centenas de mulheres ao longo dos meus mais de 20 anos como especialista em ginecologia. O Intimidade da Mulher é um canal pensado e elaborado por mim e pela minha equipe de profissionais com todo carinho e cuidado para levar informações sobre um problema que alcança um número espantoso de mulheres no mundo inteiro: a incontinência urinária. Hoje nós já sabemos que a obesidade ela é um fator de risco para o desenvolvimento de incontinência urinária, principalmente em mulheres. E o aumento do índice de massa corporal, o tão conhecido IMC, ele pode elevar em até 30% os riscos de uma paciente desenvolver um quadro de incontinência urinária de esforço grave. Agora, olha só que interessante. À medida que você emagrece, seja ou não através da cirurgia bariátrica, como a obesidade é uma situação de risco modificável, essa perda de peso pode reduzir a incontinência. E dessa forma, a perda de peso também precisa ser trabalhada como uma abordagem para o tratamento da perda de xixi. E é por isso que a incontinência ela tende a melhorar em pacientes que foram submetidas à cirurgia bariátrica em função da perda de peso. A incontinência urinária ela é um problema presente no mundo inteiro e que incide sobre a qualidade de vida, sobre a autoestima, diminuindo a capacidade produtiva da mulher e que pode causar depressão e afastamento social. Aproximadamente 18,9% da população brasileira se encontra obesa. Mas o que é obesidade? O que é sobrepeso? O que é IMC? Todos nós precisamos de gordura, mas a quantidade de gordura precisa estar dentro de um nível considerado saudável. A obesidade ela é o acúmulo excessivo de gordura em diversos compartimentos do corpo. E para saber se esse acúmulo de gordura está sendo ou não excessivo, nós usamos uma medida internacional chamada Índice de Massa Corporal, ou IMC. Através do IMC, nós conseguimos ter uma ideia se a mulher está ou não no seu peso ideal. O IMC ele é obtido quando a gente divide o peso pela altura ao quadrado. Mas você não precisa se preocupar em fazer cálculos, não. É só pegar o seu celular e baixar algum aplicativo que faça esse cálculo para você. Através desse cálculo, nós conseguimos perceber se a pessoa está com o peso ideal, se está acima do seu peso ideal ou se ela está obesa. Uma pessoa com sobrepeso, ela vai ter um IMC entre 25 e 29,9. A partir de um IMC de 30, nós já temos um quadro de obesidade. Então, assim que você terminar de assistir esse vídeo, você já pode baixar um aplicativo para fazer esse cálculo. O grau de obesidade ele também pode ser determinado pelo IMC. Um IMC entre 30 e 34,9, nós teremos uma obesidade grau 1. Entre 35 e 39,9, nós teremos uma obesidade grau 2. E um IMC acima de 40, nós teremos uma obesidade grau 3 ou obesidade mórbida. As pacientes obesas, submetidas à cirurgia bariátrica e que passam a fazer um fortalecimento da musculatura do assoalho pélvico com o ginecologista, elas podem apresentar uma melhora significativa da incontinência, porque há uma redução da pressão intraabdominal, uma vez que há uma redução de 53% a 56% do IMC dentro de 6 meses após a cirurgia bariátrica. E elas podem perder até 74% do seu peso inicial dentro de 2 anos. Olha só.
A paciente obesa ou com sobrepeso, ela pode desenvolver qualquer um dos 3 principais tipos de incontinência urinária. Eu já fiz um vídeo falando sobre estes 3 principais tipos de incontinência, mas eu vou dar uma palhinha aqui. Então, olha só. Uma mulher que esteja com o IMC acima de 25, ou seja, com sobrepeso, ou uma mulher que esteja com o IMC acima de 30, ou seja, obesa, basicamente pode apresentar um desses 3 tipos de incontinência. A incontinência urinária de esforço, que é quando você perde xixi de forma involuntária no momento em que você faz alguma força e essa força aumenta a pressão intraabdominal, ou seja, quando você aumenta a pressão na barriga, que é o que acontece quando você tosse, espirra, sorri, faz alguma atividade física na academia, musculação, por exemplo, ou quando você pratica corrida, salta, faz jump na aula de ginástica, ou seja, quando você perde xixi fazendo algum tipo de esforço. E esse é o tipo de incontinência urinária mais comum em mulheres que apresentam sobrepeso ou obesidade, mesmo que jovens, sendo mulheres ativas ou não, mas que podem ter idades a partir de 19, 20 anos. Um segundo tipo de incontinência é a chamada incontinência urinária de urgência, que a gente reconhece porque a mulher tem uma perda involuntária de xixi imediatamente após uma vontade súbita, urgente de urinar. Ela sente vontade e precisa sair correndo para o banheiro e mesmo assim ainda acaba perdendo um pouco ou muito xixi pelo caminho. Esse já é um tipo de incontinência mais presente em mulheres idosas. Mas como a obesidade pode ter outras doenças associadas, como pressão alta ou diabetes, esse tipo de incontinência, que é mais comum em mulheres idosas, também pode estar presente. E um último dos principais tipos de incontinência é uma combinação entre a incontinência urinária de esforço e a incontinência urinária de urgência, que é a incontinência urinária mista. Esse tipo de incontinência ele é mais comum em mulheres maduras, durante o climatério, comumente conhecido como menopausa. Mas em função das alterações no peso e em função de questões hormonais, esse tipo de incontinência também pode estar presente em mulheres obesas. Mas o tipo mais comum de incontinência em mulheres acima do peso é a incontinência urinária de esforço. Mas é importante ficar claro que esses 3 tipos de perdas involuntárias de xixi não são exclusivos a estas faixas etárias. Eles podem acometer mulheres em qualquer idade, principalmente na mulher com obesidade. Eu também já fiz um vídeo sobre os principais fatores responsáveis pelo desenvolvimento dos diferentes tipos de incontinência urinária. Dá uma olhada nesses vídeos aqui no Intimidade da Mulher. Mas assim, a faixa etária, a atividade profissional, a presença de doenças crônicas como obesidade, diabetes, pressão alta, a própria menopausa, com a queda dos hormônios sexuais, que tem uma importância enorme no surgimento da doença, o número de gravidezes e de partos são fatores que colaboram para a instalação da incontinência. Agora, eu quero te falar uma coisa, e é uma coisa que eu me preocupo que fique bem claro para as pacientes que eu atendo no meu consultório e que eu quero que fique bem claro para você. Porque é um erro que tem sido passado de geração para geração e que os estudos científicos vêm dizendo o contrário. Muitas mulheres, talvez até você mesma, ache que a perda involuntária de urina é uma doença que afeta apenas mulheres mais velhas e que já tiveram vários filhos. Mas isso não é verdade. Principalmente no caso de mulheres acima do peso, existem muitos trabalhos científicos mostrando que essa perda pode acontecer durante esforços realizados pela mulher obesa, mesmo que ela seja jovem e mesmo que ela não tenha tido gravidezes ou partos. E também com a ausência de fatores de risco, como a menopausa. Se você está apresentando perda involuntária de xixi e se você se encontra acima do peso ou com um quadro de obesidade, levando-se em consideração o índice de massa corporal, eu quero que você perceba o quanto a perda de peso associada ao fortalecimento dos músculos da pelve, que pode ser ensinado por um ginecologista, pode melhorar essa perda de xixi em pacientes que apresentam incontinência após uma cirurgia bariátrica.
Eu vou falar um pouco sobre a melhora desse quadro através da cirurgia bariátrica, mas essa melhora ela não acontece apenas em mulheres que foram submetidas a essa cirurgia, não. O que importa para essa melhora é a perda de gordura, a diminuição do peso do abdômen sobre os órgãos da bacia, da pelve. Então, se você é uma mulher que está acima do peso ou obesa e que está apresentando incontinência e que também está fazendo dieta e exercícios para emagrecer, você também pode se beneficiar dessa melhora, principalmente se você associar os exercícios de fortalecimento dos músculos da pelve à sua dieta. E para falar como essa perda de peso beneficia a melhora da incontinência em mulheres que eliminam gordura, eu vou falar sobre as pacientes que foram submetidas à cirurgia bariátrica, aqui no Brasil mesmo, num estudo desenvolvido na Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, na capital, e com a participação da Faculdade de Medicina do ABC, de Santo André, também em São Paulo. E o que eu quero que você perceba com isso? Que não existe uma única forma de tratar a incontinência, ou seja, não serão todos os casos de incontinência que serão tratados cirurgicamente. E mesmo os casos que serão submetidos à cirurgia, eles se beneficiam de outras medidas para que alcancem o sucesso desejado. Mesmo porque, mesmo com a cirurgia, se outras medidas não forem tomadas, como o emagrecimento, como o fortalecimento dos músculos da pelve, que pode ser orientado pelo ginecologista, a incontinência pode voltar com o tempo. Então, como é que foi feito para saber se a cirurgia bariátrica produziria alguma melhora na incontinência urinária? Olha só, 46 mulheres que participavam do programa de cirurgia bariátrica daquela instituição foram convidadas para participarem do estudo. Só que dessas 46 pacientes, 3 foram excluídos por diferentes motivos. Só que para participar desse estudo, alguns critérios precisavam ser preenchidos. E que critérios eram esses? Bom, as pacientes precisavam ter um índice de massa corporal acima de 40 ou de 35 a 40, com outras doenças associadas à obesidade. Idade entre 17 e 65 anos. Motivação, vontade de participar, de passar pela cirurgia. Possibilidade de acompanhamento por um tempo prolongado. E um outro critério era se identificar se elas tinham consciência suficiente para o procedimento. Essas voluntárias não podiam ser viciadas em drogas ou em álcool e precisavam passar por uma avaliação com diferentes especialistas em diferentes áreas, como psicologia, psiquiatria, nutrição, fisioterapia e endocrinologia. Então, essas 43 pacientes que permaneceram no estudo tiveram que preencher alguns questionários com informações que seriam avaliadas novamente depois de um tempo após a cirurgia. Essas pacientes foram examinadas no dia anterior à cirurgia e foram examinadas novamente 6 meses após a cirurgia bariátrica. E que exames foram feitos antes da cirurgia? Bom, foi feita uma história clínica, um exame físico com teste de estresse e também foram preenchidos 3 questionários para se avaliar a satisfação após a cirurgia bariátrica no que toca à melhora da incontinência. E o que foi avaliado nesse estudo? A idade da paciente, a raça, a massa corporal, ou seja, o peso. Foram registrados a altura, o IMC, a circunferência abdominal e informações sobre a história ginecológica e obstétrica da paciente, ou seja, menopausa, número de partos, número de abortos e peso do bebê ao nascer. Também foi perguntado sobre problemas relacionados a asma, diabetes, pressão alta e cigarros. Vocês lembram que eu acabei de falar que foram preenchidos 3 questionários antes da cirurgia? Pois é, um desses questionários tinha como objetivo avaliar os sintomas de incontinência urinária de esforço e como esta incontinência impactava a vida dessas mulheres. Além da avaliação clínica, o teste de estresse, quando era pedido para a mulher fazer uma força, tossir ou fazer força como se fosse fazer cocô, por exemplo, foi um outro recurso usado para demonstrar a perda de urina. E esse esforço era feito com a paciente deitada e em pé. E as pacientes que participaram desse estudo precisavam, além da queixa de incontinência, elas precisavam apresentar a perda de urina ao fazer o esforço para poder ser caracterizada como portadora de incontinência urinária de esforço. Olha só.
E toda essa avaliação foi realizada antes da cirurgia bariátrica. A segunda avaliação foi realizada 6 meses após a cirurgia bariátrica e foi feita da mesma forma, ou seja, foi coletada a avaliação clínica e foi feito o teste de estresse urinário, onde a paciente era orientada a fazer força em pé e deitada para ver se havia perda de urina. Os 2 últimos questionários, eles foram utilizados para ver o resultado da cirurgia bariátrica sobre o quadro de incontinência. Olha lá. Um desses questionários, ele foi utilizado para fazer uma avaliação subjetiva de melhora, quer dizer, a paciente dizia se houve ou não uma melhora da incontinência, atribuindo uma pontuação aos sintomas após a bariátrica. Dependendo da pontuação, era possível atestar essa melhora. A avaliação objetiva de melhora era atestada através da ausência de perda de urina mediante o teste de estresse urinário. E aí o que foi feito? Com os resultados, as pacientes foram divididas em 3 grupos de acordo com a presença de incontinência urinária de esforço. O grupo A, mulheres sem incontinência urinária de esforço pré-operatória. Grupo B, de mulheres com incontinência urinária de esforço pré-operatória e resolução pós-operatória. E grupo C, de mulheres com incontinência urinária de esforço pré-operatória e sem resolução. E aí, qual teria sido o resultado dessa avaliação? É o que eu vou contar para você. Como eu expliquei anteriormente, esse grupo de pesquisadores de São Paulo tinha como objetivo verificar se a redução do peso das pacientes obesas que passaram por cirurgia bariátrica poderia tratar quadros de incontinência urinária. Então, no começo, os pesquisadores pegaram as 46 pacientes que estavam fazendo acompanhamento no programa de cirurgia bariátrica e as convidaram para participar do estudo. Fizeram uma avaliação clínica e um exame físico para detectarem quais apresentavam incontinência e, através de questionários, avaliaram a melhora objetiva e subjetiva dessas pacientes. Dessas 46 pacientes, 3 deixaram o estudo. O grupo restante tinha uma idade média de 41,4 anos. O IMC médio, que era de 45,7 antes da cirurgia bariátrica, passou para 34,3 após a cirurgia, ou seja, teve uma redução de 25%. Das 43 pacientes que permaneceram no estudo, 22 delas, ou seja, 51,2%, foram diagnosticadas com incontinência urinária de esforço, que é o tipo mais comum em pacientes obesas antes da cirurgia. A grande surpresa foi que teve uma queda nos quadros de incontinência urinária de esforço em 72,7% das voluntárias nos 6 meses seguintes à cirurgia bariátrica. Foi um número bem significativo. Mas a melhora do quadro de incontinência não aconteceu em 6 mulheres. Resumindo, 21 mulheres foram colocadas no grupo A, ou seja, mulheres sem incontinência urinária antes da cirurgia. 16 mulheres foram incluídas no grupo B, ou seja, 72,7% das mulheres com incontinência urinária de esforço pré-operatória e com resolução pós-operatória. E 6 mulheres no grupo C, mulheres com incontinência urinária de esforço no pré-operatório e sem resolução, totalizando 27,3%. Quando os questionários foram avaliados, ficou evidenciado a melhora subjetiva, ou seja, aquela melhora afirmada e sentida pela própria paciente no grupo B de mulheres, com 100% de melhora. E 33% no grupo C, que foram aquelas mulheres cuja incontinência não teve resolução, e mesmo assim elas informaram melhora. Na análise objetiva, a perda de urina foi muito mais baixa em pacientes no grupo B do que no grupo C. Olha só que barato! Se você já baixou um aplicativo que faz o cálculo do IMC e o seu índice de massa corporal, o IMC, está apontando sobrepeso ou obesidade, é preciso ficar ligado em uma coisa. Já tem um bom tempo que se sabe que a incontinência urinária tem uma relação com o ganho de peso. Mas meninas, uma outra coisa que também se sabe é que uma dieta ou algum procedimento que leve à perda de peso é uma conduta que beneficia muito a mulher no tratamento da incontinência urinária.
Existem estudos que mostram que perdas de peso entre 5 a 10% podem ter um impacto importante na vida de mulheres obesas e que apresentam perda involuntária de xixi. Você precisa sempre ter em mente que à medida que os anos passam, ou seja, à medida que ficamos mais velhos, as coisas mudam. No caso da incontinência, o número de casos e a gravidade da doença aumentam com o envelhecimento. Existem estudos mostrando que cerca de 30 a 40% das mulheres no período que antecede a menopausa podem evoluir com a perda urinária, ao passo que mulheres após a menopausa podem apresentar incontinência em torno de 57%. E como eu tenho falado, não é apenas a idade um fator de risco para a perda de xixi, mas o volume de gordura associado ao aumento da pressão intraabdominal associado a ela pode ser um fator de risco para a doença. O que tem sido observado é que mulheres submetidas a grandes perdas de peso, como é o caso das pacientes que passaram por cirurgia bariátrica, após 6 meses da cirurgia, elas têm a sua incontinência diminuída significativamente. E essa perda de peso também leva a uma melhora da qualidade de vida de duas formas no caso das pacientes com incontinência urinária. Primeiramente, a vida passa a ter um colorido diferente, com a mulher conseguindo fazer atividades que não conseguia fazer antes. E a diminuição da perda de urina ou a sua resolução ampliam a sensação de bem-estar nesse grupo de pacientes. Quando se analisa questionários sobre as percepções objetivas e subjetivas de mulheres que foram submetidas à cirurgia bariátrica e que apresentavam incontinência urinária, os maiores índices de satisfação, de percepção de bem-estar, estavam entre aquelas mulheres que não só alcançaram os objetivos relacionados à perda de peso, mas que também apresentaram melhora da incontinência quando comparadas àquelas que apenas tinham atingido ou não a perda ponderal programada. E você precisa saber de uma coisa: a persistência da incontinência urinária em pacientes bariátricas pode estar associada aos fatores de risco tradicionais: idade, gravidez e menopausa. Agora, dessas três, no caso de pacientes bariátricas, a menopausa parece ser o fator mais significativo para a persistência do quadro. Bom, se você achou tudo isso que eu te falei importante, eu quero te pedir que dê um like para que essa rede social entenda que esse é um conteúdo relevante e leve essa informação para outras pessoas. E se inscreva no nosso canal e encaminhe esse vídeo para pelo menos uma pessoa próxima a você, mãe, irmã, tia, prima, ou para uma amiga que você saiba que esteja perdendo xixi ou saiba que também tem uma mãe, irmã, tia, prima que esteja suspeitando ou apresentando um quadro de perda involuntária de xixi.